Imposto é roubo. Sei bem gay no começo desse vídeo, desculpa, eu não sei. Imposto é roubo, viu, queridas? Sonegar é legítima defesa. Meus senhores, por que tanta gente diz que imposto é roubo? Eu já ouvi muita gente criticando isso. Meu Deus, esse slogan! Ele não serve de nada! Não. Ele é bem útil, na verdade. Talvez seja um dos slogans mais próximos de, assim, revelar o problema. Porque, veja, ele inverte a noção. Ele literalmente inverte a compreensão habitual que as pessoas têm daqueles que só negam. Qual a compreensão habitual que as pessoas têm de quem só nega? Essa pessoa é má. Essa pessoa está fazendo mal para a sociedade. Essa pessoa não é altruísta. Essa pessoa não liga para como as coisas vão ficar. Essa pessoa só liga para ela mesma. Veja, mas essas não são as mesmas afirmações que nós poderíamos fazer de um ladrão? E aí quando você diz, o imposto é que eu roubo, eita, então calma aí. Do que isso faz aquele que cobra o imposto? E quando você, trabalhando essa distinção, você se pergunta, inclusive as outras questões acerca da natureza do Estado, todas elas se tornam desculpas. Porque se é roubo, o que você vai fazer depois com o dinheiro não faz diferença. Se é roubo, as boas intenções que você porventura tenha não fazem sentido. E se imposto é roubo, então aquele que participa para que o roubo seja perpetuado na sociedade, por exemplo, tivesse uma associação de defensores do roubo. A gente chama isso de congresso no mundo que vivemos. Uma associação de defensores do roubo, todo mundo diria, safados! Tão safados quanto os que roubam. Né? A direita não vive acusando a esquerda disso? Ah, não, vocês estão defendendo os bandidinhos. Né? E é óbvio ali que defender bandido não é algo legal. Tanto que essa é uma das poucas acusações que a esquerda não coloca e diz, não, eu faço mesmo. Essa ela não faz. Então, por exemplo, se você falar, não, cara, você é pervertido, você dá muito, a esquerda fala, eu sou pervertido mesmo, eu dou muito, eu faço isso mesmo, faço tudo o que quiser. Você é usador, eu sou maconheiro mesmo, maconha é muito menos grave do que álcool, todo discurso. Agora, no que se refere a essa noção da bandidolatria, a essa noção da defesa do bandido, a esquerda nunca afirma que sim. Ela nunca afirma, eu defendo verdadeiramente o bandido. Então, quem coloca o imposto é roubo, afirma com uma precisão minuciosa todos os papéis que advêm daí. Né? E eu acho interessante nesse conceito de imposto é roubo que não só um slogan que pega muito rápido, mas como é um que a gente pode retornar teoricamente várias e várias vezes se for preciso. Então, por exemplo, repara, quando a gente está falando de imposto é roubo, a gente pode trabalhar do ponto de vista da legitimidade disso. Né? A gente pode trabalhar do ponto de vista do ato físico disso, de como o ato físico, o nível de obrigatoriedade e coerção se propaga, é muito semelhante. Então a gente pode falar, é justo cobrar determinado imposto? Pode dizer, quando você cobra determinado imposto, você age tal qual um ladrão? E também a noção de que o imposto tira algo daquela pessoa. Porque muita gente enxerga o imposto como algo que, na verdade, é adicionado à teia social que ela faz parte. Que ela se beneficia, na verdade, disso. E se você chama isso de roubo, bem, não faz sentido dizer que alguém se beneficia do roubo que foi feito.
Então você consegue remontar isso, teoricamente, de pelo menos 3 formas. O que o Estado faz é eficiente? O que o Estado faz é legítimo? O que o Estado faz é o melhor meio para fazer isso? Ou é um meio violento, de sangue, de opressão, de dominação? Então, como você consegue remontar esse conceito várias vezes, eu acho um puta slogan do caralho. Não só isso, né? Dá pra remontar análise sobre o próprio sujeito, né? Tipo, fazer análise sobre a própria psique do agente. O que leva o cara a votar, o que é esse tal desse voto, o que é esse poder, essa dominação, por que ele faz isso, né? Sim. Dá pra... Tem uma das da coisas mesma forma como uma pessoa que tem... Esqueci a porra do nome? Meu Deus! Asperger. Não, apaixonar pelo bandido? Estocolmo. Estocolmo? Estou sentado. Estocolmo. Sentado. Estocolmo. Sentado. Como assim sentado? Não entendi. Eu disse Uhum. que da mesma forma você consegue fazer esse remonte psicológico da mesma forma que a gente consegue fazer com a vítima de Estocolmo. Sentado. E por que sentado? Não entendi. Por que sentado fazendo isso? Você tá toda hora, estou como? Perguntando, estou como? Justo. Tá toda hora, estou como? Sentado. É bom pra quebrar o clima, né? É bom. Esse trocadilho, né? Trocadilhos do... Não é o tipo de piada do Malboro. O Malboro não é um homem de trocadilhos. Então me surpreendeu esse Estocolmo. Pegou, né? Foi um suco, né, Gordão? Mas é porque eu acho que, apesar desse slogan ter sido usado várias vezes, e ele ser tão poderoso ao ponto das pessoas simplesmente não conseguirem responder, e toda vez que... Eu acho que isso é o mais admirável desse ponto. Toda vez que alguém tenta defender isso, ela tem que defender automaticamente escravidão. Tipo, isso remonta tantos fatores, tá ligado? Uhum. Historicamente falando, eticamente falando, sociologicamente, se quiser botar. Tipo, que toda vez que um cara tenta defender essa mesma perspectiva do imposto é roubo, dizer que imposto não é roubo, ela acaba tendo que defender... Essa mesma justificativa você pode usar pra escravidão, pra o bigodudo lá... Para diversos grupos, você vai remontando diversas injustiças que foram promulgadas ao longo da história e o que nós compreendemos como algo que os seres humanos... Aquela compreensão de humanidade, né? Não deveria ser replicada. Sim. E sempre vai caindo sistematicamente nisso. E o que eu acho interessante também é que... o que me deixa aflito é que a posição do imposto e roubo, e é isso que eu acho que é importante trazer de novo ela, e tratar ela de uma maneira mais séria do que foi tratado antes. Porque quando você dá uma arma tão poderosa na mão de um rapaz de 16 anos no Twitter, ou no Instagram, ou no YouTube, ele vai falar assim, irmão, imposto é roubo. E o cara não consegue responder, você dá uma posição pra esse cara que ele não precisa chutar mais. Ele não precisa saber exatamente. Ele vai pelo campo intuitivo, pelo óbvio. Muito similar ao cálculo econômico. Cálculo econômico. Que acabou que foi tão simplificado para aqueles que se diziam libertários, que acabou que se amargurou uma longa derrocada a completa ausência de compreensão, intelectualidade ou respostas mais sérias, tá ligado? E eu gosto de ser contra a maré, tá? Agora que eu vi que o Morgs tem esse pessoal aí da internet da direita agora tá dizendo que vida intelectual é um fetiche, e é um fetiche porque eles fetichizaram a vida intelectual, e agora eles estão dizendo que a vida intelectual é um fetiche para ganhar dinheiro em cima de não viver a vida intelectual. Sim. Quando foram eles os próprios promulgadores da vida intelectual que transformaram isso no fetiche, tá engraçado. Eu agora vou transformar isso, eu vou defender agora, eu era contra. Agora eu serei a favor. E um dos pontos que as pessoas não trataram muito bem, vários pontos, né? O imposto ao roubo não foi tratado da maneira adequada. PC. Um dos pontos que eu gosto muito da questão do imposto ao roubo é que as várias análises que podem ser promulgadas a partir disso. Então, por exemplo, um ponto que nunca foi suscitado do libertarianismo brasileiro a respeito do imposto e roubo. E que eu acho que não foi suscitado porque é meu. Alguém já falou, provavelmente. Mas quando nós falamos, quando tem um sujeito proclamando um determinado discurso político,
em que ele varia entre o eu e o nós. Eu e nós. Eles e aquele. Que é sempre essa noção, né? Eu enquanto agente restaurador, nós enquanto grupo que restauraremos. Eu não consigo fazer você falar varia, né, velho? Eu te corrijo há 4 anos. Não vai. Não vai. É que nem... como é? SEO. SEO? É seu. SEO. Falou certo, né? Mas não é de vacilou, é seu. É porque eu já falei pra tu, eu tenho aquele de... E contra o que eu tô me dizendo. Quando a gente fala... Quando o Bolsonaro ou o Lula, sei lá, vamos fazer o Brasil se tornar melhor. Quando ele proclama isso, cada um dos agentes que recebe aquilo, ele vai entender melhor de uma maneira específica. Não porque melhor é subjetivo, mas é porque tem a intersubjetividade que interage com a objetividade real, as coisas que se colocam. Então, por exemplo, um cara que é, sei lá, empresário. Quando ele escuta que vai tornar o Brasil melhor, ele entende que vai reduzir impostos, ele tem um nível de reflexão a respeito disso, que ele acredita que vai ter uma facilidade, vai diminuir a burocracia, que o uso do imposto vai ser melhor aplicado, que as coisas vão funcionar melhor, que as estradas vão estar melhor e não vai machucar o carro dele. E quando você pega uma pessoa que é de classe média baixa, por exemplo, ele acredita que as coisas vão baratear. Mas não são pelos mesmos motivos. Inclusive, antes de melhorar, pode ser que o preço das coisas aumente, até que em algum momento exista algum tipo de reajuste e alguma compreensão de mercado que cada um dos agentes do mercado vai dar. Então, cada um dos sujeitos que recebe essa mensagem do vamos tornar o Brasil um país melhor, e agora com a difusão de ideologias e perspectivas em relação ao mundo, isso se difunde ainda mais, porque a gente sai do âmbito objetivo e que interage com a subjetividade, a gente vai para o mundo da subjetividade, tá ligado? Que é o quê? O cara que é progressista, escuta o Lula falando que vai tornar o Brasil um país melhor, ele acredita que gays vão ter mais direitos. Seja lá o que direito signifique. Sim. E o cara que é da esquerda raiz, ele acha, e veja, essa esquerda raiz tem vários aspectos. Um cara que é sindicalista, ele acredita que o tempo de trabalho dele vai ser reduzido, o salário vai ser aumentado. Existe o outro cara que participa dessa esquerda raiz, que ele quer fazer uma revolução, então ele acha que o Lula vai arquitetar e manipular as coisas de uma forma que facilite a revolução acontecer. E ainda existe aquele cara, que é um trabalhador médio, que ele acredita, não é sindicalista, mas ele acredita meramente que ele vai trabalhar menos ou que ele vai ter, assim como sindicalista, um salário maior, mas não pelos motivos do sindicalista, tá ligado? E quando o Lula fala isso, todos eles compreendem da sua própria maneira o que é ser um Brasil melhor, tá ligado? Ou seja, significa que o mesmo imposto tem que atender a necessidade de grupos diferentes. Só que, por mais que ele seja muito dinheiro, ele só pode ser aplicado vez a vez, de uma vez só. Uma vez só. Cada uma dessas coisas. E cada uma dessas pessoas compreendem uma coisa específica. Então é por isso que é tão comum um cara que era petista ter votado no Bolsonaro e um cara que vota no Lula ter votado no Nicolas Ferreira em Belo Horizonte. Sim. Porque tem algum interesse. Porque o discurso de vamos tornar a BH melhor, vamos diminuir a corrupção, a criminalidade, não sei o quê, todos eles estão falando a mesma coisa para o mesmo público que vai entender a mesma coisa e coisas diferentes entre esses grupos em relação ao próprio agente que está proclamando o discurso. E aí quando a gente chega para constatar que Lula ganha ao mesmo tempo que Nicolas Ferreira é o mais votado, e em Minas Gerais Nicolas Ferreira foi tão votado quanto Lula, que ganhou em Minas Gerais e Nicolas Ferreira ganhou, que a gente começa a ter essas contradições que no final do dia, quem é analista político, ou até mesmo a pessoa que é mais bolsonarista ferrenha, ela não entende o porquê existem tantas pessoas que não são bolsonaristas e que votam no Lula e que não votam no Nicolas Ferreira. Porque existe uma paridade ali de compreensões a respeito do discurso que está sendo proclamado ou pelo Nicolas Ferreira ou pelo Lula. Sim. E esse tipo de coisa que vai levar, assim, aquele outro argumento lá da irracionalidade política, tá ligado? Que o que se acredita que as pessoas votam nos candidatos dificilmente é o motivo que se quer que vote. O motivo real deles não é nem Sim. próximo do real motivo do que significa tal coisa que se chama democracia. Sim. E o imposto é roubo é justamente tentando dá pra se tratar dessa maneira que todos esses agentes vão compreender que o uso central daquele dinheiro não está sendo aplicado da real forma e todos vão compreender que o país só está piorando e o país não está melhorando. Sim. Porque quando cada um tem essa interpretação individual sua, ou de participação de grupo, etc., pode ser que realmente o Lula tenha feito algo para melhorar o Brasil, ou o Bolsonaro. Só que definitivamente não foi o que o cara entendeu quando o discurso foi proclamado. Sim. Então, aquele dinheiro que em algum momento poderia ser dito que foi o imposto, você aceitou ele,
Quando ele é aplicado, você não aceita ele porque não foi daquela maneira que a pessoa disse que foi. E você se sente o quê? Roubado, que daí foi um golpista. Sim. E que é justamente o aspecto que o brasileiro médio dá ao político. Tem uma frase de um maluco lá que o Adasca falou, um historiador brasileiro, que eu não lembro o nome dele. Que o brasileiro odeia o político, mas ama o Estado. Uhum. Porque o Estado é aquela máquina capaz de sustentar todos os seus desejos e prometer diversas coisas que são impossíveis de agradar a todos ao mesmo tempo. E aquele que concretiza a falha desse desejo, dessa fantasia em relação ao Estado é o político. Então o político quebra essa fantasia, esse desejo do brasileiro, que alguém, o político ou o Estado, os representantes do Estado, da política, da sociedade, como eles chamam, consiga de fato trazer aquilo que eles acreditam, que eles escutam, que eles entendem quando o Lula, o Bolsonaro ou o Nicolas Ferreira proclamam um determinado discurso socialmente que faz eles votarem nesses caras. Eu acho que, nesse ponto de vista, há uma certa percepção social óbvia acerca da noção do imposto. Que, por exemplo, se alguém cobrasse de você, por exemplo, se a China cobrasse impostos de você, você diria, não, esse imposto é roubo. Por quê? Veja que os mesmos argumentos em relação a entidades estatais funcionam para o governo da China e para o governo do Brasil. Quem deve lhe cobrar impostos? Por exemplo, num território em disputa, quem deve cobrar imposto ali? Um deles, do seu ponto de vista, estará, mesmo que você defenda o Estado, um deles lhe estará roubando, necessariamente. O que acaba acontecendo, então? É que o que diz pra você que defende que imposto não é roubo, o que você está dizendo? Que um determinado imposto não é roubo. A cobrança de impostos de um determinado conjunto de pessoas em relação a você não é roubo. Todo o resto seria. E o interessante para mim é que todas as apresentações que são feitas sobre imposto, elas costumam remontar ao passado. Dizer sempre foi assim. Mas é interessante que a gente sempre teve, por exemplo, violações sexuais. A gente sempre teve escravidão. São coisas que, inclusive, até hoje persistem. E pra caramba. Não sei quantos de vocês sabem, mas hoje nós temos mais pessoas escravas do que em qualquer período da história. A escravidão é, em termos quantitativos, maior do que foi em qualquer outro período histórico. Isso é incrível, em termos práticos. E as pessoas ligam menos, tá? O quê? As pessoas ligam menos. Discordo pra caralho do Rio mesmo nisso. As pessoas discordam, as pessoas se incomodam muito menos. Porque a Zara, por exemplo, as pessoas não pararam de comprar a Zara. Se a Zara fizer uma promoção, coisa que ela não faz, as pessoas vão comprar do mesmo jeito. É que nem aquele caso da moça que comprou um negócio na China e tinha um bagulho de Help Me dentro, tá ligado? A Apple, pô. A Apple, tipo, essas marcas. E isso não incomoda as pessoas. Por um fator muito simples, tá ligado? Aquela noção de... Não sei o que é nacional, porra, Soberania nacional, esse conceito de soberania nacional, ele cobriu tão fortemente a psique das pessoas que ela pensa, irmão, não é problema meu não. Tá lá na África, tenho nada a ver com isso. Sim. Tá lá na China, tenho nada a ver com isso. A China que resolva. Sim. E que é essa noção estadunidense do mundo, né? De, tipo, estabelecer essa soberania, né? E não só estadunidense, né? Mas vida da Europa, mas essa própria noção que os Estados Unidos aplica muito hoje é que, tipo, ó, irmão, só segue as noções geopolíticas aí, os contratos entre a gente, e o que tu fizer aí dentro é problema teu. Só não viola direitos humanos muito escancaradamente, mas mesmo se escancarar, só faz um precinho melhor. Que é a forma como eles tratam o Oriente Médio hoje. Sim. Então essa própria noção de soberania nacional, que é muito defendida, inclusive por quem tá assistindo aí agora. Essa noção de soberania nacional, esse nacionalismo, né, que ganha força justamente por essa soberania, faz com que as pessoas liguem absolutamente zero para o fato da Apple escravizar pessoas. Tá ligado? Não ligam pra esse fato. Então, tipo, você pode comprar um MacBook, por exemplo. Mas se esse MacBook foi fabricado nos Estados Unidos, muito provavelmente não foi fruto de escravidão. Mas aqueles objetos que são frutos de escravidão, as pessoas não têm nenhum tipo de reflexão em torno daquilo, tá ligado? Sim. E quando elas sabem que é de escravidão,
Eita, é mesmo. Sim. Que triste, hein? E aqui não... Foda-se, tá ligado? Então, tipo, essa noção de soberania, essa noção de nacionalismo, ela fez ainda mais que... Ela fez com que se tornasse muito forte essa perspectiva de não ligar para esses tipos de coisa como imposto, como escravidão, por exemplo. Porque não é mais meu problema, tá ligado? Sim. É por isso que, tipo, tem tanta escravidão assim e ninguém faz nada, porque ninguém liga no final do dia, tá? Porque a transferência do poder pro Estado já foi dada. Se o Estado não tá fazendo nada, não é problema meu. O Estado é que tem que tomar a rédea disso daí e tomar algum tipo de providência em relação a isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, se a gente para pra olhar, tipo, pra mim, é muito claro isso, que, óbvio, eu não vou reduzir isso à questão do Estado, só vou fazer aqui por motivos de que muitas pessoas provavelmente não são católicas e tal. Não vou falar de pecado original, mas é claro que o Estado, ele não somente, pela essa própria noção da aceitação do imposto, ela faz com que você aceite uma miríade de outras coisas que sejam realizadas, tá ligado? A partir do momento que aceita que o imposto pode vir, o imposto pode acontecer, a gente tem os Estados Unidos que saiu do menor estado do mundo para o maior estado do mundo, tá ligado? Porque você vai aceitando gradativamente a tomada do poder social. O imposto por necessidade, você aceita que o Estado vai gastá-lo de alguma forma. Sim. E não só vai gastá-lo de alguma forma, né? Ele vai gastar por você de alguma forma. E aí você transfere toda a responsabilidade para esse agente central. E aí os resultados daquilo dali não são sua culpa, né? Uhum. Mas mais do que isso, né? Se o Estado vai gastar, o melhor é que ele gaste da melhor forma possível. Então ele deve controlar outros agentes para maximizar os seus ganhos. Será que a escravidão, tipo... Será que para esse pessoal foi... Assim, é difícil explicar isso, mas eu quero fazer uma pergunta mais simples, tá ligado? Será que de fato essas pessoas que veem essa noção da escravidão, tá ligado? Com essa noção de imposto, essa proteção, essa soberania que o Estado traz, essa proteção, suposta proteção que o Estado traz pra você, não é justamente o que faz você... Eu acho que tem uma certa perversidade na aceitação da escravidão, de você comprar de lojas que escravizam, tá? Tem uma perversidade aí, tipo, uma seguridade muito grande, tipo... Eu tô seguro e aquela pessoa não tá. Uhum. E o meu Estado me protege e o seu papai não te protege. Uhum. Então, tipo, é justo que eu tenha essa coisa roubada, tá ligado? Essa coisa escravizada. Que veio de fruto de escravidão, saca? O que tem muito a ver, inclusive, com a noção do funcionalismo público, né? Então, eu ia chegar a isso aí mesmo. A própria configuração do Brasil, enquanto a burguesia brasileira, né, é fruto puramente do Estado, do que é o funcionalismo público brasileiro. Sim. O funcionalismo é muito comum no Brasil, tipo, o cara sai lá de trás, tem um ministro que foi assim, não falo o nome dele não, que a família dele era conectada com Dom Pedro, e até hoje são funcionários públicos, e aí você vai tendo filhos que vão se tornando empresários, juízes de Suprema Corte, você vai tendo todo esse desenrolar das coisas a partir do momento lá de trás que aquele cara conseguiu, a partir do funcionalismo público, estabelecer uma vida e facilidade, porque não é só o salário. As pessoas acham que é só o salário. Então o cara que é muito rico, ele olha pra um cara que é do STF e fala, cara, esse cara só ganha 40 mil por mês. Não conheço ninguém que seja rico. Tem muito rico tem. Que diga que só ganha 40 mil por mês. Tem, eu já ouvi isso de uma pessoa que ganha 70 mil. Eu ganho mais do que esse cara. Não, mas aí não é muito rico, pô. Não, mas ele ganha mais. As pessoas que são genuinamente ricas que a gente conheceu, Malboro, todas elas tomam o Xandão como uma das pessoas mais ricas do país. Certo, mas eu tô falando de uma coisa mais simples. O cara ganha 70 mil, ele tá olhando pra um juiz que ganha 40 mil. E pode dizer que o juiz ganha pouco. Sim. Tá, man, tudo bem. Ele pode dizer que o juiz ganha pouco. Tá ligado? Uhum. Mas ele fala que o cara trabalha pouco e ele ganha mais, tá ligado? Sim. Só que as pessoas não têm a dimensão. Eu não vou nem entrar nas acusações que eu não quero ser... Não, eu também não tô acusando. Não, mas tudo bem. Mas é por causa da eficiência dele tudo. Aí Isso, e porque ele consegue movimentar os recursos. Isso. Passa uma lei e aí mudam coisas. Não é no vamos continuar aqui. Aí o que acontece? Pô, aí tu botou numa situação difícil, pô. Eu te botei se eu estivesse colocando uma palavra na boca do Alexandre de Moraes. Jamais. Eu não botei boca na boca de ninguém, não. Não beijei ninguém aqui, não, cara. Qual foi? Fala. Ele olha pra esse cara e fala, esse cara trabalha pouco e ganha muito, mas eu ganho mais que ele, tá ligado? Uma certa superioridade em relação a isso. Mas as pessoas não têm noção das mãos
que o Alexandre de Moraes aperta e que outras pessoas de famílias e perpetuações de famílias apertam, e as possibilidades de abertura de network são provocadas a partir daí. Não é tão irregular pessoas que têm cargos de poder dentro do Estado terem familiares que são muito bem desempenhados em determinadas áreas pelo network proporcionado por essas pessoas. Às vezes nem diretamente, né? O Alexandre de Moraes jamais faria alguma coisa para beneficiar qualquer membro da família dele irregularmente. Mas às vezes, só por carregar o mesmo sobrenome ali, a sociedade se abre para essa... A sensação que pode dar ruim pra mim. Pô, é bom ter conexão com esse cara. Um dia eu posso precisar de um favor dele, tá ligado? Mesmo que o Alexandre de Moraes jamais faça essas coisas. É importante frisar isso. Nunca faria. Tamo junto, Xandinho. Acho que ele não gostou de Xandinho, não. Tamo junto, Xandão! Ele gosta de chamar. Sei que ele gosta. Eu não sei, eu acho que deve gostar. Tu gosta de chamar de Danielzão? Não. Danielzão. Se tu fosse de poder assim, Danielzão. Tipo, Alexandre ou Grande. Tem essa parada, tá? Acho que é bom manter. Tá. Nessas diretrizes. Tá bom, Grande! O Grande é bom. Alexandre ou Grande. Porra, ele ia gostar, velho. As pessoas não têm dimensão dessa conexão, tá ligado? Uhum. Então, tipo, sai lá de trás de Dom Pedro II até aqui, tá vendo? Uhum. E essa linhagem continua perpetuando essas conexões, esses contatos, porque as pessoas não entendem que as grandes famílias brasileiras, elas se perpetuam até hoje. Sim. Tanto que o nacionalismo brasileiro se desenvolve por essa tensão entre o capital internacional e o capital nacional. Que foi fragmentado já, né? Tipo, nesse sentido, esse capital nacional já perdeu. Tá tentando colher as migalhas do que tem, tá? Porque é impossível vencer o capital internacional hoje em dia. E o YouTube, hoje o YouTube, se quiser, ele consegue promover uma figura qualquer pra ser uma pessoa que vai ter poder na política forte, muito forte, tá ligado? Então já perdeu. O Lucas Ferreira é assim um pouco, né? Sim, um pouco não, pra caralho, né? Então, tipo, perdeu já, nesse sentido. Então, o capital nacional tá tentando pegar as migalhas do que ainda restou pra ver se ainda constitui alguma coisa, pra ver se fazer alguma coisa, até mesmo fora do Brasil. Hoje tá muito comum o pessoal fugir do Brasil, esses caras aí, pra construir coisa lá fora e tentar trabalhar de verdade e fazer coisas reais no mundo, né? Mas saindo um pouco desse assunto, o imposto é roubo, ele promulga linhagens de sangue e de terra ao longo do tempo que constituem a própria noção de dominação, tá ligado? Sim. Então vem de Dom Pedro aqui e a dominação continua, velho. De lá pra cá. Sim. O poder, esse sangue e terra, ele se perpetua até aqui. Saca? Quem é que vai oprimir, quem é que vai delegar, quem é que vai mandar, quem é que vai dominar. Isso se perpetua. Tudo por essa aceitação muito pequena. De que, tipo, é só tantos por cento de imposto. E antes era pouco, entre aspas, tá ligado? Qualquer roubo é um grande roubo, né? Mas é roubo de fato. Mas existem roubos maiores e roubos menores. E hoje a gente já paga... Porra, o Tiradentes se revoltou por 20%. Era comparado ao inferno. Hoje tá na casa de 60%. 70%. Diretos. Indiretos vai pro caralho, tá? E as pessoas não se revoltam. É por isso que muitas vezes, tipo, o pessoal me pergunta... Ou tu mesmo fica revoltado quando eu falo de, tipo, não ligar muito pras pessoas ou desistir das pessoas. Mas é porque, cara... O Monark, exemplo. O Monark só se revoltou com o Estado quando não deixaram ele falar. E eu gosto do Monark. Mas o único momento que ele percebeu que o Estado é o que é foi quando o Estado não deixou ele falar. O Estado se mete, irmão, no teu relacionamento, no teu casamento, no teu namoro, ele se mete hoje. Até em web namoro hoje você tá se metendo. O Estado se mete em todas as diretrizes da tua vida. Mas é uma necessidade prática. Eu sei, mas ele se mete em todas as diretrizes da tua vida. E aí, quando mexeu na tua boca, foi o que te incomodou. É só porque ele não tá disposto a aceitar esse uso. Porque, veja só, se a gente aceitar que o Estado precisa funcionar da melhor forma possível para os cidadãos, é perfeitamente acessível e plausível que alguns indivíduos sejam censurados em prol do bem comum. Eu sei, pô. Mas no momento em que o monarca escolheu qual parte da vida dele ia ser mais valiosa que outras, que ele determinou, não, isso aqui pra mim é muito caro. A minha segurança não vale isso.
No momento que ele escolheu a liberdade, é que surgiu o dilema. Senão, todo o resto ele relativizava. Ah, tá fazendo isso? Mas é em prol da segurança. Tá fazendo isso? Mas é em prol dessa outra coisa. A única coisa que ele olhou pra isso e disse, não, eu não posso relativizar isso, foi a liberdade de expressão. Todo o resto ele estava disposto a ceder por uma outra coisa. Às vezes até pela própria liberdade de expressão. Ah, eu tô sacrificando um pouco dos bens que eu posso ter para ter justiça. Mas é a Constituição americana. Não. Você faz isso para preservar as suas liberdades, né? E a Constituição americana, gente, não é... Ela é exemplo em relação ao Brasil, né? Ela é melhor do que o Brasil. Mas ela definitivamente não é libertária. Não, mas é que tá. Pelo menos o Brasil oprime seu próprio povo. Tá ligado? Sim. O fato da Constituição americana ser melhor... É que nem eu falei do Kim Kataguiri lá no outro canal. O fato de o Kim Kataguiri ser eleito pelos que são considerados perversos, sim, corruptos, ou melhor, ele é o pior entre os melhores. Sim. Entendeu? Ele é o melhor em ser o pior pra esse pessoal. E a Constituição americana foi justamente o que possibilitou o Estado americano ser muito pior do que o Estado brasileiro. Sim. Você pode não acreditar porque você é brasileiro, mas o Estado brasileiro, o Estado americano, pro mundo, e muitas vezes pro próprio cidadão, é muito pior do que o governo americano, o governo brasileiro. Os Estados Unidos têm a nação mais rebelde do planeta. A nação de pessoas que tinham um ímpeto maior pela liberdade. É por isso que elas jamais seriam convencidas pela Constituição de 88. E, simultaneamente, os mais perversos também. Sim. Simultaneamente, os mais contra o Estado, mais radicais em relação ao Estado, e, simultaneamente, os mais a favor do Estado e mais... Sim. Desgraçados possível. Que precisavam conter essas pessoas de fato, e por isso que elas fizeram esse joguete. E aí, inclusive, é o Estado que hoje o monarca defende, que é um Estado que não. Eu perco um pouco aqui, mas as minhas liberdades estão garantidas. Eu vou poder falar. E assim, cara, eu realmente... O monarca caga pra mim. Mas eu realmente gosto muito dele. Mas o fato dele dizer que o sonho dele é voltar a fazer podcast, e ele amar tanto a liberdade, por mais que seja bom e ruim em muitas situações, não priva o fato de que isso é uma composição emocional. E veja, ser emocional não é uma coisa ruim, mas também não é necessariamente bom. Você pode, de fato, acertar em muitos momentos, como ele acertou nos últimos anos, em muitas coisas, mas ele acaba incorrendo em outros erros, como perspectivas geopolíticas e determinados pensamentos nacionalistas, que volta para aquela noção de soberania que eu estava comentando, que dá promulgação e força para a própria escravidão e para a privação de liberdade de mulheres, como, por exemplo, no Oriente Médio. E isso acontece pra caralho. E, tipo, eu acho que hoje, um parênteses aqui, um dos principais problemas da direita é esse hoje, tá? Como o feminismo defende a liberdade feminina no sentido de putaria, no sentido de destruição do feminino, a direita promulga a destruição do feminino também. Só que de uma outra maneira, ao seu bel prazer, tá ligado? É uma mudança radical. Então, por exemplo, quando esse pessoal vê lá na Arábia Saudita essas mulheres tendo suas liberdades privadas, mas se for um cara de direita que tá sendo contra o comunismo, seja lá qual seja o slogan... Não, quantos dizem, o Islã deixou de ser um desastre para ser uma salvação? Em detrimento da opressão familiar. Apesar de serem pessoas que dizem cultuar muito a família, né? E cultuar já é uma coisa ruim, né? A família, ela é sua base, é basilar. Mas no sentido pra gente que é católico, cara, só Deus, tá? Tipo, Deus, se sua família, se você tiver que escolher sua família e Deus, escolha Deus 1000 vezes. Sim. É uma decisão difícil, mas é que tem que ser tomada. Inclusive, é o que Cristo diz. Ele veio para criar contenda entre pai e filho, mãe e irmão. Natural. Se aquele lado desgraçado seja aquele que prefere a família ao Senhor, não sei o quê. Porque as pessoas não sabem, e aí esse parênteses está continuando aqui extensivamente, grande parte das desgraças e das maiores perversidades que você vai ver na vida, e um dos maiores frutos de amor também é da família. Uhum. Famílias ao longo da história promulgaram destruições absurdas e coisas horríveis. Sim. E também, muitas famílias promulgaram coisas boas. Sim. Eu saí meio desse pensamento neurótico de, tipo, positivo e negativo, tá ligado? Sim. Entender que a família, ela pode ser excelente, pode ser boa, pode ser ruim, pode ser péssima. Tá ela é uma base social. Sim, uma base social. Ela é uma necessidade social.
Mas eu acho que a parte mais relevante do que você tá falando aqui é como... E voltando ao que eu tinha apresentado antes, todos eles têm alguma opressão que eles aceitam. Todos aqueles que defendem o imposto não percebem que eles estão trocando a liberdade por X. A liberdade de uns pela liberdade de outros. Eles estão trocando a liberdade por X. Só que muitas vezes eles não percebem que não é exatamente isso que está acontecendo. Quando ele afirma assim, ó, eu tô dando meu imposto aqui, eu pago o talão para ter saúde. Antes da saúde, vem a defesa nacional. Certo? Só é possível ter saúde se você tiver um país defendido. Só que para você ter médicos, você precisa de educação. Para você ter educação, você precisa de comida. Para você ter comida, você precisa de uma certa segurança da terra. Para que essa terra consiga crescer. Para você ter essa segurança da terra que você precisa crescer, você precisa ter um policial. Para que esse policial esteja ali, você precisa, por exemplo, de um certo nível de saúde. Então você sempre vai estar voltando um grande ciclo do que realmente o Estado vai fazer com o seu dinheiro. Num grande ciclo do que é o mínimo. Do que é o mínimo. E aí o que acontece? O mínimo. Estou fazendo isso por isso. O Estado, ele não interpreta isso dessa forma. Ele interpreta isso dessa forma análoga que eu estou colocando aqui. Uma através da outra, da outra. Então, como ele interpreta dessa forma, você pode eleger o político certo. Você pode... Seu dinheiro pode nunca ser corrompido no meio do caminho. Nada pode dar errado aqui no meio. Ou seja, todos os momentos as pessoas foram o mais honestas possíveis e ainda assim você nunca ter o resultado que era mais saúde. O seu dinheiro pode nunca chegar em mais saúde. Então quando a gente pensa isso, cara, a gente tá trocando, na verdade, por uma outra coisa. Não é pela saúde em si. É pela promessa da saúde. Só que é uma promessa que não tem consequências se não for alcançada. Ou seja, você está trocando por uma mentira. Uma promessa, gente, uma promessa que não tem consequências se não é alcançada, uma coisa que a pessoa promete e ela não tem intenções reais de cumprir, é uma mentira. Então você está trocando o seu imposto por algo que nunca estará lá. Mas o que vai estar lá? Se você não pagar, o que vai acontecer? A violência. Então, do ponto de vista do julgamento moral para essa pessoa, é incerto o resultado que ela quer alcançar no mundo e é certa a violência que ela vai receber. É por isso que ela precisa enfatizar isso aqui, ó. Mas na verdade, não é por isso que ela tá apoiando o imposto. Ela tá apoiando porque senão ela apanha. Porque se alguém chegasse nela e dissesse, eu vou fornecer saúde para as pessoas, ela diria, não tô afim de doar pra você. Entende? E pode ser que essa pessoa fosse muito mais direta nessa cadeia, por exemplo, ao construir um hospital, do que o Estado. Então, pode ser que o nível de incerteza para doar para alguém, por exemplo, doar para a igreja, seja muito menor do que o nível de incerteza ao ter o seu imposto recolhido pelo Estado. Mas como a certeza que você tem de apanhar não existe no caso da igreja, você subestima o papel dessa e superestima do Estado. Mas por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem olhar durante muito tempo por esse caráter violento do Estado. Se elas fizerem isso, elas vão, calma aí. Eu posso talvez nunca ter o retorno desse meu dinheiro que eu tô colocando aqui. Por que eu vou fazer isso? Mas elas precisam enfatizar essa parte. Tem uma cena de filme, tem um personagem do Street Fighter que é literalmente isso, velho. O brasileiro, sabia? Esqueci o nome dele. Que é uma fera lá que dá sangue, dá choque. Sabe como foi que eles fizeram pra preferir aquela besta lá? Eles fizeram um experimento, sabe o que eles fez pra ele ficar mal, doidão? Eles mostraram as atrocidades que o ser humano fez e todas elas são do Estado. Em larga escala, tá ligado?
Tipo, a máxima maldade, tá ligado? Tipo, todas elas foram imagens do Estado, tá ligado? Tem um filme do Street Fighter que é assim que eles fazem o cara ficar mauzão. Tipo, é mostrar o que a humanidade fez enquanto Estado e grandes destruições ao longo do tempo. É literalmente isso. O Blanca. É, o Blanca. Essa é a história no filme, né? Não sei mesmo, mas no filme é essa história. Mas você entende como é assustador que esse homem não consiga olhar pra essa maldade durante muito tempo? Mas pensa isso aí, pô. Já imaginou se botassem as pessoas pra ver os resultados do que é o Estado e a máxima maldade que o Estado promulga? Sim. Cada escopozinho, tipo... Que seja o seu Estado. Ah, não. Sim. O Estado, de forma geral, você tá sendo igual os comunistas, dizendo que o capitalismo matou todo mundo. Acho que ninguém falaria isso. Imagina o Estado brasileiro, então. As maldades que o Estado brasileiro fez. Pega, por exemplo, Canudos. Pega, por exemplo... Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai. E olha que o nosso Estado teve poucas oportunidades de larga escala. Teve muita interna. Larga, interna teve muita, né? Tipo... Sim. Todas as revoltas, a forma como foi lidado com cada um dos eventos. Imagina o QQV, tipo, a maldade que os políticos fazem com o poder que eles têm, tá? Sim. Então, no final do dia, quando a gente olha pra isso, a gente pensa, opa, realmente, a incerteza moral, ela é um fato. Será que o meu dinheiro irá para o bem? Isso a gente nunca sabe. A gente nunca sabe se o nosso dinheiro virá para o bem. Sabe como sabe disso aí? Quando tu vai no SUS, eles não pedem quanto tu pagou de imposto. Exatamente. Precisamente. Porque não tem realocação de recursos. Não tem relação direta. Não tem. Gente, não tem relação direta nem entre IPVA e o pedágio. Não tem relação direta entre IPVA e o buraco da tua rua. Essas coisas não são ligadas umas às outras. O dinheiro que o Estado tem pra pagar X, só porque senão as pessoas não vão pagar. Se ligou? Por exemplo, se a gente tivesse um imposto chamado Imposto para a Saúde, as pessoas poderiam pagar esse imposto ou não. Se você chegasse com uma fichinha assim, ó, paguei tanto de imposto aqui, ó. De saúde. Esse aqui é o que vai pra saúde. Isso aqui, eu paguei isso aqui foi pra saúde. Eu quero ter esse atendimento. Aí tu não recebe, eu não vou mais pagar essa porra. Exato. Eu não recebo isso. Exato. Só que eu não tenho o ticket também, não tenho... Você não tem uma relação entre... Por quê? Porque o Estado faz questão de eliminar essa relação direta entre o quanto você gasta, no que você gasta e o imposto cobrado. Quando você vai no... O Estado é o único que não faz isso, né? Você vai lá na padaria, quer a notinha? Não. Quando tu paga imposto, o Estado não pergunta se tu quer a notinha, não, tá? Sim. Não tem a notinha, não. Só tem a comprovação que tu pagou pra ir lá, o outro cara do Estado ir lá te bater. Sim. Mas ele não tá dizendo aqui, ó a notinha aqui, ó, no que foi seu dinheiro. Gastei X em Y. E eu não posso ter de volta aquele também. Não posso chegar na minha rua, chegar lá na prefeitura e dizer, ó, paguei isso aqui pra estrada. Eu quero que tape o buraco. E aí não tapar. Eu não vou mais pagar isso. É só roubo, gente. Como exatamente seria num roubo? Sim. Num roubo, gente, você não pode chegar no ladrão e dizer, cara, eu quero, em troca desse roubo, serviço pra minha cidade. Não é assim que funciona. Entende? E eu acho que a pior parte dessa questão, justamente retornando àquela questão da violação, é que todas as pessoas, elas têm um argumento muito fuleiro, né, velho? Porque é antigo é bom. Gente, não é porque algo é antigo, porque é bom. Tem várias práticas milenares que são péssimas. Se você for estudar um pouquinho sobre a história do Oriente, você vai se surpreender da quantidade de práticas que são milenares e são terríveis. Se você for estudar a história desses fenômenos de violência, você vai ver que esses fenômenos de violência existiram em tudo que é lugar. Tudo que é lugar. E você vai ver que a maldade é uma constante humana. E se é uma constante humana, você não pode justificar pelo quanto tempo dura para que isso se manifeste. Para que seja legítimo. Sabe qual é o pior nas justificativas para o Estado? Que as pessoas dão para o Estado? É que todas elas muitas vezes apelam
a uma coisa inexistente. Há uma relação de causa e efeito que nunca se dá. Então, por exemplo, pensa assim. Quando eu defendo o Estado, eu defendo, por exemplo, um Estado católico. Eu vou lá e eu falo assim, ó, não, se o Estado católico, o governante for fazer isso, então é legítimo que haja um governante católico e, portanto, o anarcapitalismo Sabe o que as pessoas não percebem, hein? É que não é isso que acontece. Não tem um momento em que você diz, não, isso vai acontecer, e aí isso vai acontecer, então será moral. Na vida real, não é isso. Na vida real, o que acontece? Você recebe um policial na sua casa, junto com um cumpridor do mandado, e ele vai dizer pra você, pague. E o seu dinheiro você não saberá como ele será alocado. Você não saberá se as outras pessoas vão seguir o seu papel. Então tudo isso é simplesmente um plano. O cara tem um plano do que seria justo. Só que a minha colaboração é obrigatória no plano dele. Pode ser ou não que essa pessoa venha a ser honesta e que essa pessoa represente determinados valores e haja de determinada forma que permitiria a legitimidade desse indivíduo nessas circunstâncias. E se não for? Mas eu volta pra mim? Há 3 anos, se ele não for virtuoso, mas eu volto. Não é assim que funciona. Então, o que acontece? Finge-se um cenário de certeza moral em que a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe como as pessoas vão acontecer, vão se portar. Por exemplo, político. Finge-se que o Bolsonaro vai agir de determinada forma, finge-se que o Lula vai agir de determinada forma, que o monarca vai agir de determinada forma, e baseado nisso se justifica essa atuação. Porque ninguém diria, não, o meu imposto foi utilizado apenas para o mal, o meu imposto foi utilizado para um governador comer uma prostituta. Ele comeu a prostituta usando o carro oficial no tempo do horário do motorista que teve que ficar ali com ele armado, esperando acabar. O meu imposto pagou o salário desse motorista. Ninguém diz isso, cara. Ninguém diz isso. Mas ele não sabe, no momento que foi feito a expropriação, quem será esse indivíduo? Qual será o seu uso? Então, como que ele pode declarar a sua legitimidade? Eu não entendo de onde vem isso. A noção da incerteza moral, para mim, é absoluta. O que a gente tem? Desde eu tenho certeza que vai acontecer. As pessoas serão roubadas. Vocês têm certeza que vai acontecer. Depois pode ser que esse uso pudesse vir a ser legitimado sob dadas circunstâncias. Mas como você não tem esse conhecimento antes do fato acontecer, você não sabe se ele vai ser alocado ou não, você precisa levar isso em consideração. Não sei como o dinheiro será alocado, eu preciso pagar mesmo assim? É a mesma coisa? Meu dinheiro pode estar sendo alocado para os fins mais vis do mundo, para sustentar uma classe de ladrões, uma classe de pessoas que violenta os indivíduos de tudo que é lugar e que são da pior estirpe. Mentirosos, chantagistas, pessoas sujas e vãs. Então, meu dinheiro, ele tá legítimo? Nesse sentido? O meu dinheiro tem algum pozinho mágico que quando passa pelo bolso deles, eles se tornam morais? Então, esse início dessa cadeia para mim é muito difícil. Não consigo entender. Mesma coisa com os nacionalistas. Porque se muitas vezes o monarquista, muitas vezes o defensor do político, ele faz um grande plano na cabeça dele de como serão as ações das pessoas, o nacionalista, ele faz um grande plano sobre o desenvolvimento do país inteiro.
ele justifica o seu imposto para a prosperidade do país inteiro. E nunca se tem o resultado aferido. Esse é o pior. O pior é que não é nem incerteza moral. Como para a pessoa fazer isso, ela tirar o seu dinheiro contra o seu consentimento, de uma forma vil e suja, ela já não é a melhor pessoa possível? É o contrário. Existe uma alta probabilidade dessa pessoa, na verdade, ter o pior uso possível pro seu dinheiro. O uso mais sujo, mesquinho e inútil possível. Como quando o Pablo Marçal falou que ele ia colocar drones em toda a porra da cidade de São Paulo pra fazer uma parada Peak Minority Report. Entende? É o pior uso possível pra esse dinheiro. Não tem outro uso pior do que esse. Eu consigo imaginar facilmente. Meu dinheiro. Qual é o uso mais grave que R$1.000 podem ter? Quê? Não, R$1.000 no local. Um drone não custa R$1.000, né? Um drone não custa R$1.000, que o Maçoca não. O quê? O drone não custa R$1.000, não. Quanto custa o drone? Do Marçal que ele queria ter? Uns 200 mil dólares. Cada drone? Não, ele falou de ter 5 mil dólares, maluco. Quê? Ele falou de ter um drone a cada espaço, esquina de São Paulo. Como que ele ia ter? Parceria com o privado lá. Um 200 reais, veja só. Ele é um político. Dólares. Veja só, ele é um político. Ele prometeu. Não, claro. Assim, se você vai me questionar como teria que ser o preço, eu pensei que fosse R$1.000. Tu manda uma carta pro Marçal e pergunta pra ele. Porque eu tava imaginando qual seria o preço pra conseguir ter um drone, né? Não poderia custar mais, sei lá, R$1.000. O irmão das meninas tem um simplesinho, foi R$20.000. Simplesinho. É porque é muita esquina, mano. Eu tô nem aí. Aí tu pega, manda e-mail pro Marçal e tem essa conversa. Ele falou de... Foda-se. Porque não dava pra ter tanto drone assim. Se for R$200 mil, o drone dele é impossível. $200 mil. Cara, tu manda uma carta pra ele. Tem muita esquina em São Paulo, Bobo. Tu já viu São Paulo, Bobo? E porque tu tá falando isso pra mim, tá ligado? Eu só falo que o Holocausto é pior. Não, sim, claro. Mas é que eu ia dizer talvez que custaria menos. Eu tô dizendo que eu não consigo imaginar um custo tão pequeno e tão nocivo pra população. Mas talvez eu tenha subestimado o quão caro seria essa iniciativa, porque eu subestimei o quanto ele imaginou gastar com um drone a cada esquina. Mas o que acontece? Os políticos, nesse sentido, eles, inclusive, quebram um pouquinho essa noção da incerteza moral, porque eles já não são as melhores pessoas possíveis. Então nós temos até motivos mais do que suficientes para desconfiar dessas pessoas. Para olhar para elas e dizer, não, serão os piores usos possíveis do dinheiro que aconteceriam. E não, pode ser bom, pode ser ruim. Seria provavelmente ruim o jeito que essas pessoas gastariam. Um político como o Marçal provavelmente gastaria mal o meu dinheiro. Muito mal o meu dinheiro. Para coisas que eu considero imorais. Então, é até pior. É a certeza da agressão com um pequeno nível de certeza em relação à deturpação moral. A decadência moral. E isso é foda. Isso é foda. Posto é roubo. Pra caralho. Muito roubo. Posto é muito roubo. Muito roubo mesmo, velho. Muito mesmo, sabe? Muito. Foda que o pessoal perdeu meio a noção do que é um roubo, né, velho? Tipo, essa release aí de querer... se roubar até tanto não é roubo, tá? Uhum. Se roubar até tanto não é roubo. Eu entendo as nações que, tipo, tinham aquela bagulho, tipo, as sociedades, comunidades que tinham aquela parte, tipo, irmão, tu roubou. Tora a mão dele aí. Tá ligado? Sinal, né? Não só isso, não só o sinal, mas, tipo assim, quando você rouba algo de alguém, você rouba muito mais do que só aquela parede, velho. Roubar um celular de alguém, cara, para pra você que tem um celular. Hoje você é dependente do celular. Mas você entende, mas não justifica, né? Só pro pessoal entender que... Não, mas não sei. A lei do Italião. Tipo, não sei, gente,
Não justifica, Não sei. Não justifica. Tem que ter princípio de... Não sei. proporcionalidade. Não sei. Não, mas uma mão só, pô. O cara tem duas, pô. Eu só tenho um celular e o cara tem duas mãos. Porque o tempo que a pessoa leva pra comprar um celular e a dependência... A pessoa perde um celular, cara. Cara, tem gente que 3, 4 dias sem celular, ela perde muito dinheiro, velho. Sim. Ela perde muito dinheiro? Eu não acho que a mão do cara vale... Eu não sei. Aí é... Quando for contigo, tu dá tua opinião. Não, já foi roubado. Com o celularzinho peba. Mas eu não queria que a mão do cara fosse roubada. Não sei, se fosse tua ligação, tua mulher tá tendo... A Raíssa tá grávida, precisa ligar pra tu, tá passando mal, e aí tu vai ligar, o cara rouba da tua mão também. Tu ia querer matar o cara, pô. Faz disso? Passando mal, como se estivesse perdendo o filho. Mas eu poderia ligar de telefone. Você tem que conseguir. Mas tu ia querer matar o cara. A tua primeira coisa é, tipo, vou matar esse cara. Aí tu ia ver que ele correr muito, tu é gordo, e tu, porra. Mas eu não acho que eu seria a favor da... Eu não estou dizendo que eu sou a favor, tô dizendo que eu não sei. Mas eu entendo. Eu sei que você quer ser quando você diz que entende. porque, tipo, quando alguém te rouba, cara, ele não tá só roubando teu celular. Se alguém entrar aqui Deus do livro e roubasse um negócio assim aqui, ele ia tirar muito mais só do que isso aqui, velho. A dignidade, a segurança. O seu trabalho, o seu ganha-pão, velho. Muitas vezes você tá tendo ganha-pão da pessoa, velho. Sim. Tá ligado? E as pessoas foram diminuindo cada vez mais a noção do que o que é roubo, tá? E isso muito em detrimento do que a própria noção do imposto, velho. Você já tá te roubando. Sim. Já tem tanta gente roubando, né? Sim. Tipo, tá diminuindo cada vez a sensibilidade das pessoas ao roubo. Uhum. Sim. É isso. Poucas ideias. Pessoal, esse canal é um canal novo. Renascimento Libertário. O nome dele chama-se Renascimento Libertário. Tem que pensar algum negócio pra quando começar também. Começou! Talvez Renascimento Austro-Libertário, vocês não sabem ainda. A gente está discutindo isso. Mas... Sejam bem-vindos. Tu odeia o começou, né, velho? Tu odeia, né, velho? Substituir bom dia, boa tarde, boa noite, né, velho? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Miorim e esse é o Renascimento Austro-Libertário. Tu demorou muito tempo pra montar isso, né, velho? Demorei. O bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite. Começou! Será que alguém fala bom dia, boa tarde, boa noite? Fala. Eu sou o Nan, e esse é o Nan. Que eu falo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Miorim e esse é outra linguagem. Vamos começar a subir. Quem fala isso? A outra linguagem não, mas tipo, no Hermes e Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o jornal. O jornal mais não, jornal, sei, jornal. Sei. Isso eu sei porque eu peguei do Hermes e Renato. Então, ele fazia. Mas quem além do Hermes e Renato? Deve ter. Pô, mas tem muito canal no YouTube, cara. Tu acha que tu é tão especial assim, cara? Só tu copiou o Hermes e Renato. Tem um rastro aí pra concorrer contigo. Aí ele vai mandar um print. Gente, muito bom. Muito bom. Pessoal, essa é uma nova iniciativa nossa. Nós não sabemos quanto tempo ela vai durar. Depende de vocês. Depende se vocês estão empolgados com essa questão. Esse canal aqui, diferente do outro, a gente muitas vezes vai trazer o nosso amigo Adams, por formato de 3 pessoas. Ou 2. Ou 2. Pode ser que faça sentido. Porque um canal não é voltado a responder certas figuras, é voltado a explicar conceitos. Né? Então aqui... E trabalhar, né? Com consequências. Sim. Então aqui a gente vai com certeza ter um nível de conversas um pouco mais sérios. O resultado desse vídeo indica, inclusive, como nós faríamos em relação a novos vídeos. Né? Então, por favor, senhores, divulguem. Você que é libertário, divulgue o vídeo. Você que já conhecia muitos desses conceitos, acho que você vai gostar de ouvir, ainda assim, os nossos vídeos. Aqui a gente tratou de tópicos que vão além do óbvio do imposto de roubo. Deve pra tratar muito mais, né, velho? Daria, mas eu acho que a gente cobriu boa parte dos aspectos mais óbvios. Às vezes eu penso em fazer série, mas eu acho que o pessoal cansa. Porque ela vai fazer uma série, imposto de roubo, aí explicando psicologicamente o que causa,
eticamente, economicamente, não sei o quê, mas acho que o cara vai... acho que o pessoal vai desistir na seguinte. Que eu acho que foi o que aconteceu lá no outro canal, né? Talvez porque fala de pessoas, né? Talvez canse. Tipo, eu já entendi. Sim. Mas não sei se... errados, e aí? É porque do imposto dá pra falar de várias coisas do imposto também. Sim. O que foi imposto ao longo da história, como é que surgiu, etc., de onde vem, os fatores psicológicos, os fatores éticos. Que a gente chama de legitimação psicossocial do imposto. A questão utilitária também, o que negativamente, no sentido utilitário, o imposto causa objetivamente, tá ligado? Os efeitos econômicos do imposto. Mas aí fica pra vocês, pessoal. Se vocês querem uma série disso, que, se vocês quiserem, vai estar primeiro na plataforma. Sim, então a gente tem uma plataforma. Quem não conhece, vem antes de conhecer por isso aqui. Eu sou o Daniel Miorinha, esse é o Malboro, tá? Bota a câmera do Malboro. Isso, esse é o Malboro. Ele aqui, ó. Malboro. A gente tem uma plataforma chamada altalinguagem.tv, em que a gente comenta sobre uma série de assuntos. Tem lá a escola austríaca, tem libertarianismo, tem filosofia, teologia, uma formação em filosofia moderna, anticomunismo. Tem vários tópicos interessantes que vocês poderiam... Tem podcasts mais humorísticos. Tem podcasts mais meio humorados. O de hoje... Ele vai ser preso. Tem informando e desinformando. Tem muita coisa interessante que está acontecendo. A gente tem o nosso próprio canal, o Alta Linguagem, em que a gente é o canal mais forte, né? Agora a gente está com um canal menor, de 4.000 inscritos, mas que... Formação Alta Linguagem. Já tá passando a Alta Linguagem de muitas formas. E com absoluta certeza a gente tem muita... Esse aqui deve repassar todos os... Muita coisa a passar. Quem não sabe, eu fui sócio fundador da Universidade Libertária. Ajudei a escrever nesse sentido, ou editorei de alguma forma. Fomos fundadores da Editora Conk também. Fundadores da Editora Conk. Ajudei a escrever o Alvorecer da Liberdade. Ajudei a escrever o... Ajudei a editorar o Manual da Ação Libertária, né? Na editora lá, já tive a oportunidade ali de ajudar a revisar o Marxismo Exposto, do professor Marcelo Andrade. Tive a oportunidade... Temos editora Alta Linguagem também. Temos editora Alta Linguagem, que a gente está com uma série de livros novos aí. Fui durante um tempo diretor lá da Gazeta Libertária. Fui uma das primeiras pessoas a participar do processo de criação da DAO, do Universo Libertário. Tem um trabalho de divulgação austríaca de muito, muito tempo, né? Divulgação do Bitcoin, DAO e afins, que são coisas que eu valorizo bastante. Artigos, todo tipo de coisa que vocês imaginarem, cara, eu já fiz. No passado a gente fez um processo de financiamento, eu em particular fiz um processo de financiamento de projetos libertários. Gastei muito dinheiro, nada foi pra frente, muito bem, muito mais pelas pessoas, né, do que por qualquer questão nossa. E nesse processo, durante esses meses e anos que se passaram, a gente foi aprendendo muita coisa, né? A gente foi aprendendo a olhar para outros aspectos, e a gente entendeu por que, por exemplo, o movimento libertário não ia pra frente. Quais são as coisas que, de alguma forma, faltam ao movimento libertário. E acho que talvez a gente esteja numa fase em que a gente possa contribuir muito mais ativamente do que a gente podia contribuir antes, né? Agora com a qualidade de áudio, imagem muito melhor. Quem não conhece, eu tinha lá na Universidade Libertária, eu vou regravar esses cursos, obviamente. Eu tinha lá na Universidade Libertária cursos sobre teoria legal libertária, cursos sobre a ética libertária, textos sobre a ética libertária, sobre justiça privada, segurança privada. São tópicos que vocês têm muitas dúvidas, então a gente vai estar com absoluta certeza trazendo tudo isso para a plataforma, nesse novo formato. São coisas extremamente importantes de serem feitas. Agorismo, né? A gente publicou toda a obra do Conk no Brasil, né? Na época da editora Conk. Então, cara, tem muita coisa legal para a gente mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. A plataforma são 600 horas de conteúdo já em 2 meses, amigo. Brabo. 600 horas de conteúdo. Você tem conteúdo até seu cu estralar. Tudo conteúdo exclusivo, incrível, novo. Tudo lá dentro da plataforma altalinguagem.tv. Link tá aí na descrição. Também temos as aulas diárias, que são 3 horas de aula todos os dias, que o Meurim faz lá na plataforma e faz um pouco aqui no YouTube. O link para a primeira hora de live que a gente vai executar, a primeira hora de aula,
vai estar aí na descrição para vocês, o link da plataforma vai estar aí para vocês também, para vocês conhecerem o nosso trabalho, para vocês conhecerem a nossa plataforma. Mas, irmão, já digo logo, já estão com 600 horas de conteúdo. Até o final do ano vai ter uns 3, 4 mil, 5 mil horas de conteúdo aí dispostos para vocês. E se você não quer assinar, mas você gostou do conteúdo, você não tem tempo para assistir coisas, você não quer entrar na plataforma, tem o LivePix aí em algum lugar, a gente vai botar aí na tela para você, o LivePix. E aí você fica à vontade pra doar, porque, irmão, não recebemos dinheiro de nenhum político, não vamos nos envolver com a política. Nem com ele, Beltrão! Nem com nada. Tipo, a gente sobrevive de nós sobrevivemos de nós mesmos e da boa vontade e do ideal de muitas das pessoas que nos assistem. Muito obrigado a todos vocês. Altalinguagem.tv, um abraço e tamo junto. Valeu. E claro, se inscreve, comenta, compartilha, né? As coisas que sempre ajudam bastante. Valeu? Falou!